Será que você tem dado o melhor em tudo na sua vida? E como saber que melhor é esse? Hoje, para encerrar o nosso ciclo de 4 vídeos falando sobre esse livro aqui incrível, Os 4 Compromissos, o livro da filosofia tolteca, eu vou tentar trazer essa resposta. Lembrando que esse livro aqui foi escrito por Dom Miguel Ruiz e é um guia prático para a liberdade pessoal. E vamos começar lembrando o que a gente já falou nos outros vídeos, né? A respeito dos 4 compromissos. Bom, o primeiro compromisso, seja impecável com a sua palavra. O segundo compromisso, não leve nada para o pessoal. Terceiro compromisso, não tire conclusões. E hoje, finalmente, o 4º compromisso, dê sempre o melhor de si. Quem perdeu os outros vídeos, eu vou colocar aqui na descrição, tá? Abaixo desse vídeo aqui no YouTube, ok? Assista tudo que você vai gostar. É muito bom para poder você dar esse up na sua vida, trazer mais leveza, mais alegria e, como diz aqui, mais liberdade pessoal, ok? Então vamos lá, gente, vamos começar lembrando, né, quem foram os toltecas? Toltecas foram os povos do México que viveram lá pelo século X, entre século X e século XVI, depois de Cristo, e eles tinham como missão recuperar toda a sabedoria espiritual dos povos antigos. Eles queriam passar isso adiante. E uma das formas que eles encontraram foi criando esses 4 compromissos, que foram categorizados, né, esmiuçados para nós nesse livro por Dom Miguel Ruiz. Hoje, então, vamos fechar o nosso ciclo. No 4º compromisso, que é de sempre o melhor de si, o livro fala que, sob quaisquer circunstâncias, a gente tem que fazer o nosso melhor possível, nem mais, nem menos. Vamos analisar essa frase. Quais seriam as quaisquer circunstâncias? Ora, tem dias que a gente não acorda bem. Tem dia que a gente está de ovo virado. Tem dias que a gente está se sentindo maravilhoso. Tem dias que a gente está doente. Tem dias que a gente está com saúde. Então, seja qual for a circunstância da nossa vida, que a gente possa dar o nosso melhor possível. Nem mais, nem menos. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Que se a gente der além do nosso possível, a gente vai estar fazendo um desgaste muito grande de energia, tá? A gente nunca vai ficar satisfeito. Se a gente quer fazer sempre o melhor, cada vez melhor, a gente se esforça demais e ainda por cima, depois fica, não gostei do resultado, poderia ter sido melhor. É o tal chamado perfeccionismo, né? E o que seria não fazer nem mais nem menos? O que seria o menos? Menos, gente, é quando a gente não dá o nosso melhor, fica só aqui na borda. Ah, eu vou fazer só esse pouquinho aqui para já resolver, sabe? Tipo, eu vou lavar essa louça aqui, mas agora eu não vou lavar a pia não, depois eu lavo a pia, deixa a pia aí cheia de resto de comida. Cruz credo, misericórdia. Então, quando a gente faz isso, o que gera? Frustração, culpa, autojulgamento, arrependimento. Você imagina se chega uma visita na sua casa e vai na tua cozinha e olha aquela pia cheia de grão de arroz que você não limpou a pia? Você vai se arrepender, né? Sei que é um exemplo tosco, mas isso a gente leva para a nossa vida. Então, quando a gente faz menos do que a gente pode fazer do nosso melhor, a gente está fazendo corpo mole. E o resultado nunca é bom. Ou seja, nem corpo tão duro e nem corpo mole. Caminho do meio, equilíbrio, inclusive nesse fazer o nosso melhor. Dar o melhor de nós mesmos, que é o 4º compromisso. No livro é contada uma história muito interessante que vem mostrar por que a gente deve ficar no caminho do meio. E é justamente uma história budista, né? É o seguinte, chegou num templo budista um homem que ele estava em busca da iluminação. Aí ele virou para o mestre e perguntou assim, mestre, se eu meditar 4 horas por dia, quanto tempo leva para eu me iluminar? Aí o mestre pensou,
Provavelmente uns 10 anos. E aí o homem pensou assim, então eu vou fazer melhor ainda. Eu vou dar melhor de mim ao máximo. Aí perguntou para o mestre, mestre, e se eu meditar 8 horas por dia? Quanto tempo eu vou levar para me iluminar? Aí o mestre, talvez uns 20 anos. E aí o homem ficou chocado e falou assim, ué, mas por quê? Se eu meditar mais horas, por que vai levar mais tempo do que se eu meditasse apenas 4 horas por dia? E aí a resposta do mestre, vou ter que ler, porque é fantástica. O mestre fala assim, você não está aqui para sacrificar sua alegria ou sua vida. Você está aqui para viver, para ser feliz, para amar. Se puder dar o melhor de si em 2 horas de meditação, ok. Mas se você gasta 8 horas, só vai se cansar, perder o objetivo principal e não aproveitará a sua vida. Dê o melhor de si e talvez aprenda que não importa quanto tempo você medita, você pode viver, amar e ser feliz. Repara que o mestre nem falou, se você puder dar o melhor de si em 4 horas, que foi a primeira pergunta, ele falou logo, em 2 horas. Ou seja, para o mestre, 2 horas de meditação já seria o suficiente, já seria o que aquela pessoa poderia dar de melhor, e com isso, essa pessoa iria viver, não ia ficar focada só naquilo, medita, medita, medita e não age, porque a gente tem que ter ação na vida, né? E no fundo, a mensagem principal dessa história é que sim, a gente deve dar sempre o nosso melhor, porém, nós não podemos ficar escravos da perfeição, obsessivos, sabe? Eu tenho que dar o mega ultra power blaster melhor que eu puder. Não. Entregue aquilo que está ao seu alcance de ser o melhor. Se você só pode meditar 5 minutos do seu dia, tá ótimo. Daqui a pouco, se você puder meditar 1 hora, ok, é o que você poderia fazer naquele momento, seja o que for, você está dando o seu melhor, sem obsessão, sem perfeccionismo, porque, segundo o mestre, a gente tem que viver com leveza, mas ainda assim, dentro dessa leveza, a gente vai continuar dando o nosso melhor, tá? Não é para fazer corpo mole, é para fazer. Olha, eu tenho o meu chefe, né? Ele sempre fala assim, o ótimo é o inimigo do bom. E ele sempre fala isso quando a gente está apertado assim para fechamento de revista, que o prazo está comendo e a gente está querendo dar o nosso melhor, fazer aquela revista com total perfeição. Aí ele, o ótimo é inimigo do bom. Ou seja, se a gente se esforçar para entregar um bom trabalho, a gente vai estar arrasando, a gente vai tá dando o nosso melhor de acordo com as circunstâncias, entendem? E existe também uma outra fala que eu já aprendi, que melhor feito do que perfeito. Então, a ação é essencial. E nesse aspecto, os toltecas também chamam atenção para essa capacidade de fazer o melhor, tem que estar sempre agregada a uma ação. Porque quando a gente é produtivo, a gente está dando o nosso melhor de si de qualquer forma. Aí a gente vai dar o melhor de si para a família, para a nossa comunidade, para o nosso trabalho e para nós mesmos. Sempre nós, sempre temos que pensar em nós mesmos, o que nós estamos dando para nós, o melhor que nós estamos fazendo para nós. Se a gente não colocar ação, não for produtivo, não vai estar fazendo o melhor, vai estar lá na inatividade, vai estar na apatia e, como eu sempre falo para vocês, baixa frequência. Você ficar na apatia, não quero fazer nada, na preguiça, está vibrando em baixa frequência. Quem vibra em baixa frequência não atrai para a sua vida coisa boa. Agora, se você se joga, se você vai para a ação, poxa, você está indo para a coragem, você está elevando sua frequência, está correndo atrás do que você deseja, né? Por outro lado, o livro também fala, né, os toltecas, a mensagem dos toltecas, é que a gente não deve fazer as coisas só esperando uma recompensa, tá? A gente tem que fazer o nosso melhor, assumindo que a gente tá
tomando uma ação, uma atitude em relação a alguma coisa, mas porque a gente ama fazer isso, tá? E não porque está esperando uma recompensa. É aquela velha história. Você trabalha para quê? É só para pagar a conta? Aí já não é legal. Aí você não vai conseguir dar o melhor de si. Você tem que trabalhar porque você gosta do que você está fazendo. E aí tudo flui 1000 vezes melhor. Você vai estar dando o seu melhor, tá atuando com amor. E isso é total diferença. E sabe o que acontece quando a gente trabalha, por exemplo, só esperando ganhar o din-din? Isso acaba gerando uma frustração. O livro até fala, aí a pessoa trabalha 5 dias na semana, quando chega no fim de semana, enche a cara de bebida ou faz qualquer outra coisa que traga uma alienação para ela, porque ela quer esquecer aqueles dias difíceis dos 5 dias que ela trabalhou. Por quê? Agiu, mas agiu com amor, agiu com paixão. Se não fez isso, não deu o melhor dela. Pode até ter sido produtivo dentro do que o chefe esperava, mas aquilo que vem de dentro, aquela força, né, de fazer as coisas com amor, com paixão, isso não aconteceu. Aí já não é mais dar o melhor de si, é apenas fazer. Tá pro menos, lembra? Nem mais, nem menos. Aí vai pro menos. Para você entender melhor o que eu estou dizendo, eu vou ler aqui uma passagem, tá? Por outro lado, se você agir apenas pelo prazer de agir, sem esperar recompensa, vai descobrir que gosta de todas as suas ações. As recompensas virão, mas você não está ligado a elas. Pode até mesmo ganhar mais do que imaginou sem esperar nada em troca. Se gostamos do que fazemos e sempre fazemos o nosso melhor, então estamos realmente apreciando a vida. Estamos nos divertindo sem sentir tédio e sem acumular frustrações. Lembra que esse livro fala guia prático para a liberdade pessoal? Alguém tem liberdade pessoal se sentindo frustrado? Não. A gente tem liberdade pessoal quando a gente se sente leve, feliz, realizado. Então, que a gente busque, né, esse amor pelo que nós fazemos. Mesmo que seja um trabalho assim bastante desafiador para você, que já não está mais te dando aquele T grande de trabalhar, sabe? Agradece por ele. Quando você começa a agradecer, você vai transmutando essa insatisfação e vai fazendo com que surja um sentimento positivo. E quem sabe esse sentimento positivo não se torna amor. Aí você está dando o melhor de si. Agora, tem uma outra lição aqui nesse livro, nessa parte do quarto compromisso, que tem tudo a ver com o que eu sempre falo para vocês sobre cocriação de sonhos, que eu trago aqui no meu livro, O Poder de 55 vezes 5, e de mais 55 técnicas para manifestar seus sonhos e transformar sua realidade. É a questão do agir que vai trazer o resultado para aquilo que está na sua cabeça, no seu pensamento, na sua mente. Eu sempre falo isso, a gente pensa, a gente sente, a gente fala, a gente escreve, né, para fazer os exercícios de cocriação, mas se a gente não agir, não vai dar certo. Vai esperar milagre acontecer na sua vida? Eu não duvido do que os milagres aconteçam, mas quando você se coloca em ação, o universo entende e essa pessoa realmente está querendo aquilo que ela está trabalhando aqui nos exercícios de cocriação, na mente dela, e aí sim, você começa a se transformar um imã que vai atrair todas as possibilidades para sua vida, as pessoas certas, as situações certas que vão te fazer chegar pertinho daquilo que você está sonhando, daquilo que você está desejando cocriar, tá? E aí no livro fala assim, você pode ter muitas ideias na cabeça, mas o que faz toda a diferença é a ação. Sem a ação, depois de uma ideia, não existe manifestação, nem resultados, nem recompensa, ok? Então vejam só, o livro está falando de leveza, de vida, uma vida com liberdade, e você tem essa sensação de liberdade quando você atrai para a sua vida aquilo que você deseja. Nossa, claro, você vai ser muito mais feliz, né? Então, pense positivo, coloque as coisas boas na sua mente, mas e nas suas emoções sempre, claro,
sentindo aquilo com vontade, que já está se realizando, mas que a gente jamais fique numa posição passiva, porque se não houver ação, não vai acontecer manifestação. Perfeito? Mas, gente, será que é fácil dar sempre o nosso melhor em tudo que a gente fizer? Não, né, gente? Claro que não, nós não somos perfeitos. Vai ter dia que a gente vai estar desanimado, que a gente vai estar de corpo mole, né? Que a gente vai estar com preguiça, baixa frequência. Mas, segundo o livro, esse é um hábito que a gente precisa cultivar, tá? E somente quando a gente aplicar esse quarto compromisso é que os outros 3 vão ser validados. Quer ver só? Olha o que ele diz aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês mais uma pequena passagem bem curtinha. Dando o melhor de si, os hábitos de usar errado a palavra, de levar as coisas para o lado pessoal e de tirar conclusões irão se tornando cada vez mais fracos e menos frequentes. Então, uma coisa puxa a outra. Mas para que todas esses 3 primeiros compromissos se enraizem na nossa vida, a gente vai estar sempre buscando dar o nosso melhor, tá? E o livro fala algo, presta atenção. Se você sempre fizer o melhor, irá se tornar um mestre da transformação. Gente, o que a gente mais quer na vida não é transformá-la para melhor? O tempo todo a gente trabalha para isso. Porque eu quero uma casa melhor, porque eu quero viver melhor com meu companheiro, porque eu quero dar uma escola melhor para os meus filhos, que eu quero ser um ser humano melhor, eu quero ser uma pessoa mais útil para a sociedade, né? A gente está sempre querendo se melhorar mais. Agora, quando a gente entra nessa vibe de dar sempre o nosso melhor, além da gente conseguir colocar em prática os 3 compromissos primeiros, a gente também consegue se transformar num mestre da transformação. Porque essa nossa atitude, esse nosso desejo, essa nossa garra de fazer o melhor dentro das nossas possibilidades, nem mais, nem menos, isso é imã, gente. Isso é ponto de atração de tudo que há de melhor. Porque a gente eleva a nossa frequência. A gente fica vibrando numa vibe de, cara, eu dou o meu melhor, eu faço o que eu posso, mas eu faço o universo. Então, a resposta vem. O universo vê você e é uma lei universal, uma lei de Deus, uma lei divina. Vai vir ação e reação. Quanto mais você der o seu melhor, mais coisas maravilhosas vão chegar para a tua vida. E agora, gente, que a gente está realmente finalizando aqui o nosso estudo do livro Os 4 Compromissos, eu vou trazer uma conclusão que arremata todos esses 4 que nós estudamos tanto nas lives quanto nos vídeos, tá? Então prestem atenção. Quando você honra esses 4 compromissos, não existe maneira de viver no inferno. Como eu já falei, esse livro usa muito o termo inferno, céu, né? E eu particularmente não gosto dessas colocações, mas o que ele quer dizer com o inferno é uma vida ruim, é uma vida que não está legal, que você não está satisfeito, né? Então, é impossível, né, viver esse inferno se você for impecável com a sua palavra, aí ele vai recordando os compromissos. Se não levar nada para o lado pessoal, se não tirar conclusões e der sempre o melhor de si, terá uma bela vida. Irá controlar 100% da sua vida. Gente, 100% é coisa pra caramba. Mas, vamos lembrar, nós somos responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida. Então, se a gente seguir esses 4 compromissos aqui, segundo os toltecas, a gente vai estar atraindo só coisas boas para a nossa vida. Por isso que a gente vai estar 100% no controle, só acontecendo coisas boas. Não é bom, não é interessante isso? Continuando. Os 4 compromissos são um sumário do poder da arte da transformação, um dos domínios dos toltecas. Você transforma o inferno no céu. Você transforma a sua vida que não está agradável numa vida muito mais agradável, muito mais leve, muito mais gostosa de viver.
Só que tem uma coisa que faz parte também dessa conclusão. Dá para ser o tempo todo perfeito no uso da palavra, sem levar nada para o lado pessoal, sem tirar conclusões e sempre fazendo o nosso melhor? Dá para o tempo todo ser assim? Gente, não dá, né? Nós somos super imperfeitos ainda, mas nós somos pessoas. Se você está me escutando aqui agora, é porque com certeza você é uma pessoa que está em busca da sua evolução, da expansão da sua consciência. Então, é um passo após o outro. Eu vou errar hoje, de repente eu vou soltar um verbo assim negativo pra caramba contra uma pessoa, contra mim mesma. Caraca, faz a autoconsciência. Ai, meu Deus, fui mal no uso da palavra. Segura a onda e procura não fazer de novo. Julgou alguém? Tirou uma conclusão precipitada? Caraca, não cumpri o terceiro compromisso. Calma, calma, Ana, calma que você vai se melhorar. Evita de fazer isso, beleza? Ai, levei pro lado pessoal? Ih, levei. Tudo bem. A gente está aqui para errar e acertar, errar e acertar. Então a gente tem que se perceber os momentos que a gente não está indo a favor dos 4 compromissos, que a gente está descumprindo os 4 compromissos e mudar, fazer o esforço na ação seguinte. Aos poucos vai se tornar uma prática comum na nossa vida e a gente vai se melhorando, se melhorando, se melhorando, e isso faz parte do nosso pacote de autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai conseguir ter essa vida leve, ter essa vida transformada, essa vida com liberdade pessoal que os toltecas quiseram deixar para a gente como herança, para a gente aprender isso e ser mais felizes, ok? Então assim eu encerro esse estudo. Semana que vem tem outros vídeos, tem outro vídeo que eu já sei o tema, porque eu sou dessa e já está na minha cabeça, tudo em prol da gente se melhorar, atrair as melhores coisas para a nossa vida. E agora, como eu venho fazendo sempre, vou tirar o oráculo da centelha divina. Gostaria que você agora, nesse momento, não importa o tempo e o espaço, para a física quântica isso não existe, pense em alguma coisa que você deseja, alguma pergunta, pense em alguma situação da sua vida, ou simplesmente se abra para que aqui tenha um ensinamento, uma resposta, um conselho que você precisa nesse momento ouvir, tá ok? Eu também estou aqui me concentrando. Vamos lá. Então agora eu vou tirar aqui a cartinha que a centelha divina de cada um de nós vai nos dizer o que é para o dia de hoje. E lembrando que o dia de hoje é o dia que você escutar esse vídeo. Vamos lá? Que coisa mais bonita. Uma mulher com asas maravilhosas. A confiança é uma escolha. Quando você não consegue confiar, é porque está confiando na sua própria força humana ilimitada. Confie em Deus. Confie na centelha divina dentro de você. Sempre que sentir medo, rebata esse pensamento com a confiança na força divina. Afirme: Deus é a minha força. Nele eu confio. Não sei se respondeu a pergunta de vocês, mas respondeu a minha. Então, seguirei confiante aqui nesse trabalho de auxiliar na expansão da sua consciência, da minha consciência, que quanto mais eu estudo, mais eu também amplio isso, buscando sempre o quê? Transformação. Transformação nossa para melhor, para que a gente passe por essa vida louca que a gente vive da melhor forma possível, com alegria, com conquistas e com muita felicidade. Obrigada. Se você gostou, aquele pedido que todo mundo faz e eu tenho que fazer também. Dá o like, faz um comentário e manda esse vídeo para alguém que você acha que vai se beneficiar com esse conteúdo.
ok? E se você quiser fazer parte de um grupo exclusivo que eu tenho no WhatsApp, que é o Campo da Cocriação, me manda uma mensagem. Tem no meu Instagram, você pode mandar no direct, pode escrever aqui embaixo também nos comentários, dizendo que você quer fazer parte, me dá o seu contato, porque aí eu vou mandar para você o convite e toda semana nesse grupo eu coloco um material, um conteúdo exclusivo e gratuito. E lá eu abro esse grupo somente de vez em quando. Não é um grupo para bom dia, boa tarde, boa noite. É um grupo de conteúdo, de cocriação, manifestação dos sonhos e tudo que se refira à espiritualidade, expansão da consciência, tá? E você vai também ganhar esses presentinhos que eu venho dando toda semana e que estão sendo sucesso com o pessoal que está lá. Ok? Obrigada, tudo de bom, ó. Um beijo enorme.